Glória a Deus. Aleluia. Vamos passar para a palavra nessa noite, então. Deus, Ele é maravilhoso. Nós estamos a cada dia mais buscando esse Deus. E o melhor de tudo é que o Evangelho do Senhor, a palavra de Deus, ela não nos deixa enganada, amém? Porque senão nós íamos aqui falar somente de coisas boas, que a sua vida seria um mar de rosas, mas Deus, Ele já deixou ali, ó, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, amém? Está passando por aflição, meu irmão? Não é uma coisa sua, não um privilégio seu, não. É bíblico, mas tem de bom ânimo. Jesus venceu. E se você está em Cristo Jesus, você também é um vencedor, amém? Glória a Deus. Deixa eu só te fazer uma pergunta aqui para vocês que estão aqui, mas já fazendo parte, para que nós possamos estar adentrando a palavra. Quantos de vocês já foram em um lugar e dá aquele eco, né? Você grita de um lado e responde do outro, né? Sua voz, né? Aquele som, a onda sonora, traz o eco daquilo que você fez. Vocês já fizeram isso, gente? Vocês conhecem? Amém? Glória a Deus. Mas eu quero dizer para você, faz parte da palavra nessa noite. Porque muitas vezes, nós temos sido, como cristãos, nós temos sido somente o eco. Nós só temos falado daquilo que nós ouvimos falar. Sabe? Como aqui os Gideões ministrou para a gente aqui sobre a palavra. Ele buscou, eles buscam, eles fazem. E nós somos aquele que fica só no eco. Quando nós vamos falar de Deus, ou nós vamos falar de uma promessa de Deus. Mas quem te falou isso? Não, porque o pastor Josué ministrou lá na igreja e foi assim, assim, assim. Meu irmão, só está vivendo no eco. Só na onda sonora do outro. Deus te chamou para ser voz, amém? E para ser voz é preciso buscar o conhecimento também. É preciso adentrar o Evangelho. Porque quando nós falamos de eco, nós falamos de imitação ou repetição das palavras, né, ideias ou atos de outras pessoas também. E isso é o que tem acontecido muito em nosso meio, conosco. Nós temos falado de Jesus, mas aquilo que nós ouvimos falar. Você chega e começa ali a falar com uma pessoa, e aquela pessoa, ela tira a sua convicção na hora que ela te pergunta: aonde está essa passagem? Não que nós vamos ter todo o conhecimento, não. Mas se você pegar a Bíblia, você vai começar a olhar e falar: não, está em tal livro. Mas vamos procurar junto comigo aqui o versículo. Mas quando nós não temos o hábito de ler a palavra de Deus, de buscar a palavra de Deus, e somente de ouvir, mas pastor, a palavra não diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus? Sim. Só que Deus não chamou cada um de nós aqui para ser somente o eco. Você, para falar da palavra de Deus, você precisa conhecer, amém? Nós precisamos conhecer. Nós precisamos ler a palavra do Senhor. Nós precisamos deixar essa vida de eco, de dizer simplesmente aquilo que as pessoas dizem, de simplesmente ministrar para outras pessoas somente aquilo que você ouviu. Deus, Ele te chamou para que você venha ter uma experiência com Ele, amém? E as pessoas que vivem só no eco das outras não terão experiências com Deus. Porque Deus, Ele te chamou você para ser voz, meu irmão. Não é para você ficar repetindo aquilo que as outras pessoas falam. A palavra de Deus, você tem livre acesso. Quão maravilhoso é você pegar a palavra do Senhor e começar a ler, e o Espírito Santo de Deus falar com você, e você lê aquele versículo e fala: não é possível.
Como que eu não percebi isso aí, aqui ainda? Eu já li a palavra, eu já passei por aqui. E o Espírito Santo de Deus começa a falar com você e transformando você, porque Deus te chamou para ser voz. E o tema da nossa palavra nessa noite é: deixa de ser o moço e seja o profeta da tua casa. Nós temos que deixar de ser o moço, aquele que só acompanha, aquele que só fica ouvindo, aquele que quando alguém pergunta alguma coisa para ele, ele fala: mas por que que? Não, porque eu ouvi do meu Senhor, porque eu ouvi do pastor, porque eu ouvi do diácono, porque eu ouvi do irmão. Não, deixa de ser o moço e começa a ser o profeta da sua casa. Deixa de ser o eco e começa a ser a voz de Deus dentro da tua casa e aonde quer que você esteja. É para isso que Deus nos chamou, para ter experiência com Ele, para viver novas situações diante do Senhor, ter intimidade com Deus, sabe, de poder ler a palavra de Deus, de poder estar diante de uma situação. Deixa eu dar um exemplo aqui bem simples, que sempre acontece. Muitas vezes nós estamos diante de uma circunstância, e se nós não buscarmos a Deus como sendo voz do Senhor, todas as vezes que acontecer alguma coisa, você vai ter que ir atrás daquela pessoa, o qual o eco da voz dele te faz ministrar o evangelho por aí. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, se você ainda não entendeu, a autoridade do Senhor não está sobre a vida do pastor somente, e nem dos líderes de igrejas. A autoridade de Deus está sobre a tua vida. Quando você deixar de só falar aquilo que você ouve e começar a falar aquilo que a palavra de Deus fala com você, você vai deixar de ser um eco e vai ser o que, meu irmão? Você vai ser a voz de Deus dentro da tua casa e aonde quer que você esteja. Deus, Ele te chamou para ser profeta. Você, mulher, Deus te chamou para ser profetisa, para levar a palavra de Deus também, como leva os gideões, as mulheres auxiliadoras levam ali dentro dos presídios femininos, mas está levando aqui a palavra de Deus. É isso que Deus espera de cada um de nós, e é isso que Deus quer para mim e para você. Nós ministramos muito e nós ouvimos muito, os finais dos tempos estão aí, e o que nós estamos fazendo então? Nós vamos ficar só transmitindo que o final dos tempos estão aí? Ou nós vamos sair em oração? Nós vamos interceder, como foi dito aqui no início do culto, na abertura do culto. A crise está aí, a greve está aí. Só que você é boca santa do Senhor. Você é um profeta de Deus, amém? Nós não temos que concordar com a circunstância, ainda que os nossos olhos estão mostrando aquilo ali. Mas Deus não te chamou para viver o natural. Profetiza. Profetiza. Quando o Senhor levou Ezequiel ao vale de ossos secos, ao naturais ali, meu irmão, não tinha nada para se profetizar. É comparado com o caos, se essa greve permanecer por muito mais tempo. Só que aqueles que creem no Senhor, meu, tem que olhar para aquela situação e começar a profetizar que tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Isso não é em vão. Isso que está acontecendo não é em vão. Não é simplesmente bonito olhar e ver aquele monte de caminhões parados. Há uma causa, e essa causa não são só deles, são do povo de Deus, que tem que estar orando e declarando o poder de Deus sobre essa terra, amém? Se humilhando, orando, profetizando, não sendo eco, mas sendo a voz de Deus. Mas pastor, não precisa nem orar, porque tudo isso é bíblico, vai acontecer. Meu irmão, o que é bíblico também é que nós somos homens e mulheres de Deus, amém? Nós somos profetas do Senhor. Nós somos homens e mulheres de Deus que vamos declarar, ainda que os nossos olhos estejam vendo tudo cair à nossa volta, mas nós vamos continuar declarando: Deus é fiel para mudar essa situação. Deus é fiel para trazer sobre essas vidas bênçãos e sobre as nossas vidas também. Sabe, para concordar, já tem muitos, mas para fazer a diferença, são poucos que vão, meu irmão, olhar para a situação e falar assim:
eu sirvo o Deus do impossível. O Deus que tudo pode. Como que eu posso dizer que o meu Deus, quando chegou ali o povo de Israel diante do mar, Deus fez com que o mar se abrisse e eles passaram em terra seca? Como que eu posso olhar para as circunstâncias e desistir diante delas? E achar que tudo isso está acontecendo? Que não adianta mais orar? Eu quero trazer para nossas casas, para nossas vidas, para os nossos ministérios, para os sonhos, para os desejos, que muitas vezes estão, meu irmão, parados. Sabe por quê? Porque nós olhamos e falamos assim: isto não é para mim. Eu até sonho com essa situação, mas é grande demais para mim. Eu não vou conseguir. Eu não vou romper. Como que nós não vamos romper, irmão? Sabe quando que esse pensamento vem em nossas vidas? Quando nós somos eco. Quando nós ouvimos as pessoas falar e não buscamos o Rei dos Reis, Senhor do Senhor. E aí nós não conseguimos ser a voz, os profetas de Deus dentro dessa igreja, dentro da nossa casa, aonde quer que nós colocarmos a planta dos nossos pés. Nós temos que ser profetas, amém? E comece a profetizar dentro da tua casa. A palavra que Deus tem para a tua vida e para a minha vida nessa noite é: deixa de ser moço e começa a ser um profeta dentro da tua casa. E você vai entender o que é ser moço. Dentro da palavra de Deus, o que o Espírito Santo de Deus falou comigo ainda nessa tarde, eu quero colocar aqui com vocês. Abra a palavra de vocês lá em 1 Reis capítulo 17. Porque a partir de hoje você não vai falar simplesmente aquilo que você ouve, mas você vai falar aquilo que o Espírito Santo de Deus fala com você através da palavra do Senhor. Você não será simplesmente um eco, mas será a voz de Deus que vai abençoar em nome do Senhor Jesus. 1 Reis capítulo 17. Pastor, essa passagem ela é muito conhecida, verdade, e eu amo esta passagem, porque no dia que eu tive a primeira oportunidade na minha vida para ministrar ao Senhor, ainda na igreja aqui como obreiro, não sei se era obreiro, diácono, mas que o pastor Elvis e a pastora Silbene me deram a oportunidade. Eu já estava com 3 meses com uma palavra que Deus tinha me dado aqui em 1 Reis 17. Mas quando Deus me deu a palavra, eu coloquei ela dentro do óleo e todo dia eu pregava para mim mesmo. E eu falei assim: Deus vai me dar uma oportunidade para pregar para aquela igreja. Deus vai me dar uma oportunidade, mas eu achei que sem uma oportunidade como essa aqui, pregando no culto de domingo, ou pregando a palavra. Mas a primeira oportunidade que eu tive foi de pregar sobre o dízimo. E quando a pastora disse para mim assim: Josué, domingo você pode trazer uma palavra para nós aqui de dízimo? Falei: com certeza, pastora. E aí passou a semana, chegou no domingo, foi um dia em que eu me lembro bem. Estavam todos os membros da igreja aqui, ainda vieram mais os da Ilha Solteira. A igreja lotada, pessoas em pé, ali atrás, ali. E ela sentada aqui, porque não tinha o altar ainda. E ela disse assim para mim: Josué, me chamou bem no cantinho e falou assim: se você não quiser pregar, eu vou te entender. A igreja está lotada, tem gente de fora, tem visitante. E eu vou te entender, porque ninguém ainda tinha ouvido a minha voz ministrando em lugar nenhum, nem eu mesmo. Mas eu olhei para ela assim e falei assim: a minha oportunidade eu não vou deixar passar. Essa palavra está dentro do óleo, já está com mais de 3 meses. E eu vou ministrar, pastora. Se Deus falou comigo, vai falar com esta igreja. E naquele dia eu preguei aqui, mas não falando do que eu vou falar hoje, mas tirando as virtudes de Elias e trazendo para a nossa vida financeira e para dentro da casa do Senhor. E daquele dia em diante, Deus me honrou e eu estou aqui até hoje ministrando a palavra de Deus. Sabe por quê, meu irmão? Eu nunca quis ser eco na minha vida, mas eu sempre quis ser a voz de Deus em nome do Senhor Jesus. Eu ouvia falar, mas eu sempre estava com a Bíblia na mão e lendo, e Deus falando comigo e eu deixando anotado. E o que eu quero que vocês façam também: comece a ler a palavra de Deus.
E quando o Espírito Santo de Deus falar, comece a anotar. Porque tudo que você anotar, Deus vai te dar uma oportunidade para ministrar para outra pessoa. Porque Ele te chamou para ser voz, te chamou para ser profeta, em nome do Senhor Jesus, amém? E aqui a palavra de Deus diz, aqui no versículo, eu falei só em 1 Reis, não falei o versículo, né? Capítulo 17, deixa eu ler já do início mesmo. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo o quê? Segundo o quê? Amém? Ali era um profeta do Senhor, que não era segundo o que ele tinha ouvido falar, mas era segundo o que? A minha palavra. Quando nós queremos, meu irmão, transformação, mudança, e quando nós confiamos em Deus, não é segundo a palavra que o Rogério me diz, mas é segundo a minha palavra, crendo e confiando no poder de Deus que está sobre a minha vida, sobre a autoridade de Deus que está sobre a tua vida também. Aqui o profeta, quando ele chegou, quando ele profetizou, ele poderia muito bem ter dito, segundo a palavra do profeta tal, segundo a palavra do irmão fulano de tal, mas foi segundo a minha palavra. Aleluia, glória a Deus. Meu irmão, é deixar de ser eco e ser a voz de Deus, é deixar de ser moço e ser um profeta, de ser aquele que confia mesmo no Senhor. Porque que muitas vezes nós, como igreja e como irmãos em Cristo, nós deixamos muitas situações passar. Talvez aconteceu isso com você já. Chega uma pessoa diante de você e começa a expressar ali aquela situação que ela está vivendo. E ali no seu mais íntimo, o Espírito Santo está dizendo para você, você tem uma palavra. No seu mais íntimo, o Espírito Santo está dizendo para você, ora com essa pessoa. E o Espírito Santo está dizendo, profetiza, só falta gritar para você, profetiza na vida dessa pessoa. Deus está te dando a oportunidade de ganhar essa vida para Ele, e você está ouvindo e não está dizendo nada. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando nós vamos profetizar, nós queremos profetizar segundo a palavra do outro, mas Deus te chamou para profetizar, como aqui Elias, segundo a minha palavra, porque a fé, a confiança tem que estar em ti, amém? É em ti que tem que estar. E Deus tem dado muita oportunidade para nós, para mim e para você. Só que muitas vezes nós temos recuado diante da circunstância. Sabe por que isso acontece muito, irmão? Porque nós vivemos muito ouvindo e não praticando aquilo que Deus diz para mim e para você, que é examinar as Escrituras, que é conhecer as Escrituras, que é profetizar segundo a palavra de Deus, que é determinar segundo a palavra de Deus. Vocês são os escolhidos do Senhor, amém? Nós somos os escolhidos do Senhor para levar as boas novas, como foi dito aqui, àqueles que ainda não conhecem. Mas não tem como você chegar em uma pessoa e começar a falar de Deus, mas da onde você conhece Deus? Não, porque eu ouvi o irmão falar. Eu conheço Deus porque Ele está atuando na minha vida, amém? Eu conheço Deus porque Ele está ministrando sobre a minha vida. Porque quando eu li a palavra dEle, a palavra do Senhor diz assim: e conhecereis a verdade vos libertará. E essa verdade adentrou a minha vida. Eu ainda era de um centro de macumba, e o Senhor hoje me colocou aqui, em cima do altar do Senhor. Meu irmão, eu subo em cima desse altar com tanta convicção, porque antes de servir a Deus, Deus me permitiu servir o diabo primeiro. Antes de estar aqui, eu passei mais de 7 anos em cima, dentro de encruzilhadas, dentro de um centro, fazendo coisas que eu achava que ali era o dom de Deus para a minha vida. Mas chegou um momento em que o Espírito Santo de Deus, por intermédio da minha esposa, em oração, em busca, adentrou o meu lar e me libertou, sabe? E o que me dá mais confiança para poder estar ministrando aqui para vocês, porque muitas vezes as pessoas falam: pastor, não fala do diabo. Ou muitas vezes a pessoa está falando: não fala do diabo não, que ele é poderoso. Se ele fosse poderoso, eu não estaria aqui no altar, eu estaria lá dentro do centro até hoje. Poderoso é o Rei dos Reis, Senhor do Senhor. O poder está com Ele, e é nele que nós temos que crer.
E é nele que nós temos que confiar, amém? Glória a Deus. E é para isso que Deus te chamou, meu. Para que você venha profetizar, para que você venha crer naquilo que você está dizendo. Eu já disse aqui uma vez e vou repetir novamente: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Muito bonito dizer, só que é preciso confiar naquilo que está saindo da tua boca. Se Ele é o teu pastor e nada vai te faltar, meu irmão, se você tudo pode naquele que te fortalece, então vamos avivar, vamos nos adentrar a casa do Senhor, mudar o nosso semblante, tirar esse semblante de pessoa que está pensando já no amanhã, já pensando, mas não é assim que Deus vai adentrar com provisão, não. Já está pensando que amanhã será um dia difícil. Meu irmão, nós temos que chegar na casa do Senhor com o nosso semblante maravilhoso, sabe por quê? Porque nós estamos aqui para adorar o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, e crendo que amanhã, segunda-feira, será o melhor dia das nossas vidas. Pastor, mas o senhor não sabe o tanto de coisa que eu tenho amanhã, os afazeres que eu tenho. Meu irmão, se você acordar com fôlego de vida pela manhã, dá um pulo da tua cama, começa a glorificar ao Senhor, porque as demais coisas Ele vai acrescentar sobre a tua vida. Todos os dias nós precisamos adorar esse Deus e declarar o poder de Deus sobre as nossas vidas, amém? Glória a Deus. Vá comigo um pouco mais à frente aí também, em 1 Reis capítulo 18, versículo 41. O profeta que crê, meu irmão, mesmo sem nenhuma evidência natural para aquilo ou aquilo que poderia acontecer, mesmo que não tenha nenhuma evidência natural, o homem e a mulher de Deus, ele precisa crer. Ele precisa crer. A palavra do Senhor diz assim, ó: então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber, e Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos, e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volte, e assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Amém? Glória a Deus. Meu irmão, aquele que não simplesmente fica ouvindo do outro, mas que é aquele que busca na palavra e é a voz do Senhor. O profeta, volta lá no início para mim. Volta lá no versículo lá para mim, no 41. 18, 41. Olha que a palavra do Senhor diz aqui. Elias: então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído do quê? Mas se já houve ruído, por que ele dobrou o joelho, colocou o joelho, o rosto entre o joelho e foi orar? Meu irmão, não tinha uma nuvem no céu, não tinha nenhum sinal ali no natural. Só que o mesmo Deus que estava sobre ele, quando ele disse ali que nem chuva e nem orvalho cairia ali no capítulo 17, esse mesmo Deus estava atuando na vida dele nesse momento. E ele disse para o rei para subir, e disse para ele que já ouvia ruídos, porque a palavra de Deus está dizendo aqui, porque já se ouve ruído de abundante chuva. E nós vamos ler um pouquinho mais à frente, nós vemos ele começando a orar e dizendo para o moço dele: vai lá ver como que está o tempo, vai lá e olha lá, até que o moço chega e diz para ele: olha, há uma nuvem, né, do tamanho da palma da mão de um homem. Então até aquele momento ele não tinha visão de nada, mas sabe o que o profeta tinha? Fé, confiança no Deus ao qual ele servia. Sabe o que ele tinha?
a plena certeza de fé que o Deus que ele servia era o Deus do impossível, amém? A plena certeza de fé que ele não seria humilhado, e que ele não seria envergonhado, e que o nome do Deus o qual ele colocou diante desse rei, também não seria. E essa é a confiança que eu e que você temos que ter. Muitas vezes nós queremos profetizar sobre aquilo que já está acontecendo. Muitas vezes nós queremos falar daquilo que os nossos olhos já estão contemplando. Muitas vezes nós já queremos dizer aquilo que já está quase feito ali por Deus. Mas este homem chamado Elias, ele chegou e antes que houvesse uma pequena nuvem, ele já disse aqui, ó, porque já se ouve ruído de abundante chuva, aleluia, glória a Deus. Então, meu irmão, sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua necessidade, sobre o desafio que está sobre a tua vida, eu, na autoridade do nome do Senhor Jesus, eu profetizo sobre a tua vida, que assim como veio esse ruído de abundante chuva, também virá sobre a tua vida, irmão, as bênçãos do Senhor, a cura, a libertação, a restauração, tudo que você tem colocado em oração diante do Senhor. Nesse momento eu creio que o Deus Todo-Poderoso vai trazer sobre a tua vida o refrigério, no nome do Senhor Jesus, amém? Você crê? Então dê uma salva de palmas para esse Deus. Para esse Deus amado e maravilhoso. Para esse Deus Todo-Poderoso. Mas o tema é: deixa de ser moço e seja o profeta, né, da sua casa. Vamos ver como que é ser moço diante de Deus. Abra a tua Bíblia comigo. Volta lá um pouquinho. Volta não, vamos um pouquinho à frente. 2 Reis, capítulo 6, versículo 15. Quando nós agimos como moço, até agora nós estamos vendo o profeta atuando, o profeta Elias. 2 Reis, capítulo 6, versículo 15. Olha o que a palavra de Deus diz: tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Presta bem atenção aqui, meu irmão. Quando a palavra de Deus diz para mim e para você nessa noite: deixa de ser um moço e seja o profeta da sua casa. As circunstâncias têm te amedrontado? As situações têm te empurrado você para baixo? As dificuldades, aos olhos naturais, têm te impedido de prosseguir? Frustrações? O que tem acontecido? O que tem se levantado contra a sua vida? Porque a palavra de Deus diz aqui que esse moço se levantou muito cedo. E quando ele deparou com a grande dificuldade, olha a diferença, meu irmão, daquele que só está caminhando ouvindo o que os outros dizem e daquele que conhecem a palavra de Deus. A palavra do Senhor diz aqui que ele, quando ele viu o cercado, ele já... Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Creio eu e penso eu que quando ele disse isso daí, não parou por aí não. Com certeza ele falou: Senhor, é o nosso fim. O inimigo que está lá fora é muito maior do que nós. Dessa vez não tem Deus que vai nos livrar, porque estamos todos cercados. Dessa vez será o nosso fim, Senhor. Porque muitas vezes nós olhamos para a palavra de Deus e paramos ali. Ai, meu Senhor, que faremos? Pensa, comece a examinar você. Quando você chega diante de uma situação, quantas palavras em um minuto você fala? Quando você está diante de uma dificuldade, coloca um gravadorzinho no seu celular e comece a gravar quando você passa por uma dificuldade, 1 minuto só da tua oração com Deus. Tem pessoas que falam assim: eu não consigo orar 2 minutos. Oh, meu irmão, ele fala 30 palavras em 1 minuto. Ele começa a falar para Deus, sabe por quê?
porque está atemorizado com a situação. E aí ele consegue, libera as palavras, porque quando esse moço disse que, ai meu Senhor, que faremos? Eu quero dizer para você, olha o que o profeta, olha como que uma pessoa que crê na palavra de Deus, como que nós temos que agir. Coloca para mim o 16. Ele respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Amém? Levanta a tua mão que eu quero profetizar sobre a tua vida, meu irmão. Fecha os teus olhos nesse momento. Você que está temendo devido às circunstâncias, você que está vivendo e aos teus olhos você está no vale mais profundo da tua vida, você que tem uma caminhada com Deus, mas se encontra no momento mais difícil, em que você olha para um lado, olha para o outro e não consegue ver saída. Você que está dizendo para Deus, Senhor, esse deserto não acaba mais, Pai. Senhor, o que fazer, o que dizer, já não sei mais o que fazer, papai. Você que tem colocado diante de Deus e está com seu coração atemorizado, eu quero dizer para você, como o profeta disse ali, não temas, porque maior é o que está contigo do que o que está no mundo. Não temas, porque aquele que entregou a sua própria vida por mim e por você, está intercedendo por nós nesse momento. É o sacerdote que intercede por mim e por você junto do Pai, que está ali em todo momento. Não temas, porque aquele que te chamou, e aquele que você ouviu a sua palavra, e aquele que você o reconheceu como Senhor e Salvador da tua vida, não tira os olhos de ti em nenhum só momento. Não temas, porque o deserto, os vales, tudo foi criado por Deus. Talvez você não está encontrando uma saída, não está conseguindo visualizar esta saída, mas eu quero dizer para você, simplesmente mantenha os teus olhos firmes no Senhor, porque é do alto que vem o teu socorro. Simplesmente continua crendo, porque no momento em que você olhar, a tua vida já vai estar transformada. E quando você olhar para aquele vale, você vai dizer, como que eu saí de lá? E quando você virar para o outro lado, você vai se deparar com o Rei do Rei, Senhor do Senhor, dizendo para você, em nenhum momento você estava sozinho nesse vale. Eu sempre estava conduzindo você. Então, irmãos, ficam firmes. Ficam firmes, porque nessa noite eu profetizo sobre a tua vida. Eu profetizo que o Senhor vai derramar sobre a tua vida, meu irmão, o refrigério. Esta aflição está grande, maior será o milagre de Deus sobre a tua vida. Será a grande oportunidade de você exaltar o Rei dos Reis e Senhor do Senhor. O que está acontecendo na tua vida, porque Deus está te transformando. Deus está tirando você do estágio de moço e te colocando você como um profeta, como uma profetisa dentro do seu lar, em o nome do Senhor Jesus. E se você recebe, dá uma grande salva de palmas para esse Deus maravilhoso, para esse Deus poderoso, esse Deus que está acima de todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Eu vou dar continuidade nessa palavra no próximo domingo. Então você que está aqui, né, vem estar conosco aqui no próximo domingo, que eu vou estar dando continuidade ainda sobre esse tema. Deixe de ser moço e seja um profeta na sua casa, porque Deus ainda tem muitas coisas para falar conosco aqui. E no domingo nós já vamos iniciar dizendo, chega, né, de ficar pedindo como um moço, e toma uma atitude de profeta. Deus tem muito mais para a sua vida, amém? Se coloque de pé no nome do Senhor Jesus.